Agora, né, ficou fácil de refutar os irmãos, né, protestantes. Veja, essa semana eu gravei um vídeo onde eu falava ali do batismo, né, da questão de batizar, né, corretamente. Mostrei ali, né, textos da Didaquê, né, um documento dos apóstolos, né, tão, né, antigo quanto os evangelhos. Mostrei no início da igreja, né, segundo século ali, os pais da igreja já atestando, né, o batismo de crianças. E, no entanto, né, teve muitos comentários, está tendo muitos comentários de protestantes fazendo nessa seguinte indagação: ah, mas o recém-nascido tem crer, né? O recém-nascido crê, ele tem fé, ele crê, porque está escrito, né, que quem crê e for batizado. Mas o recém-nascido crê em alguma coisa? Olha só que interessante, né? Isso é, né? Isso é o protestantismo. Veja, precisamos analisar esse texto de Jesus Cristo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Será se Cristo estava aqui falando para as crianças nesse texto? Ele estava incluindo as crianças nessa fala dele? Ou ele estava falando aqui para quem tem maturidade? Obviamente ele está falando para quem tem maturidade, mas ele está excluindo, ele estaria, né, excluindo aqui as crianças? Eu creio que não é possível, né? Não é possível que os protestantes, né, estejam vendo aqui crianças nessa fala de Jesus Cristo. Cristo está falando para quem tem maturidade. Não está aqui necessariamente, né, não está aqui excluindo o batismo de criança. Não está excluindo. Onde é que está proibindo aqui batizar a criança, né? Essa que é a questão dos protestantes. Eles não têm segurança em nada, porque é um movimento antibíblico, né? Antibíblico, fundados unicamente para causar, né, confusão, para viverem disso, né? Aonde nesse texto que Jesus Cristo disse, né, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Aonde nesse texto Jesus está se referindo à criança, quando ele diz que não crê já está condenado? Uma pessoa em sã consciência vai fazer essa interpretação? Olha, quem não crê, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Como é que eu vou interpretar essa fala de Cristo? Associando isso a crianças que não têm ainda sua responsabilidade? Então o protestantismo é realmente uma barca furada. Será se Jesus Cristo falou isso, incluindo as crianças? Ah, então as crianças não creem, então está condenada. Olha que absurdo que é o protestante, cara. Que absurdo que é ser protestante. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Ou seja, né, será se nesse texto Jesus Cristo está condenando as crianças? Meu Deus, que interpretação horrível é essa dos irmãos protestantes, né? No outro texto, Jesus vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas. Como é que Jesus iria incluir naquela fala as crianças? Isso é um absurdo, né? O protestantismo é realmente uma tremenda barca furada. É um absurdo o protestantismo, né? Imaginar isso. Olha, mas criança recém-nascido crê. Para que batizar as criancinhas? Não é para batizar só quem crê? Fica muito fácil, meus irmãos, se a gente pensar, fica muito fácil de refutar os protestantes, né? Porque será se eles crêem? Né? Eles são adultos, fundaram a própria igreja. Aí eu pergunto: o sujeito que funda a própria igreja, ele crê em Jesus Cristo? Para ele, a igreja de Cristo não é suficiente. Então ele fundou a própria igreja. Então
cara que funda a própria igreja, eu pergunto, essa pessoa crê em Jesus Cristo? E por que ela foi batizada? O batismo não é para quem crê? Entende, meus irmãos? Se for levar ao pé da letra, não, o batismo é para quem crê. Quantos marmanjos tem por aí afora batizado, mas não crê? Como é que um protestante que foi batizado da igreja católica, depois saiu, foi rebatizado de novo, e ele diz que crê? Aí eu pergunto para ele, como é que você crê em Jesus Cristo e você está fora da igreja de Cristo? Como é que você crê em Jesus Cristo e está fora da igreja dele? Fundou uma outra igreja independente da de Cristo. Às vezes se tornou bispo por conta própria, totalmente contrário às Sagradas Escrituras. Se tornaram bispas, né, por conta própria, totalmente contrária às Sagradas Escrituras. Aí vem dizer, não, o batismo de recém-nascido é antibíblico. Os pais da igreja são mentirosos, né? Ah, sim, eles são mentirosos. Agora os pais da igreja lá do segundo século, sucessor direto ali, herdeiro direto ali dos santos apóstolos, eles não sabem batizar. Aí agora no século XVI surgiu essa rebelião protestante, agora eles sabem batizar. Aí eles fazem essa indagação, mas um recém-nascido crê, né, para ser batizado? Aí eu pergunto, e você que está fora da igreja de Cristo, que fundou a própria igreja, você crê em Cristo? Você crê em Cristo? Obviamente que não. Porque quem crê em Cristo está em Cristo, está no único corpo que Cristo fundou, que é a Santa Igreja. O batismo te torna membro desse corpo de Cristo. Né? Você é inserido nesse corpo de Cristo que é a igreja, nesse corpo místico de Cristo que é a igreja. Quando vocês saíram da igreja e foram rebatizados, muitos foram rebatizados, com qual espírito? Quando vocês romperam com a igreja, vocês saíram desse corpo, foram podados, foram cortados, né, desse corpo. E agora pertence a um corpo aí, puramente humano, fundado por Lutero no século XVI. Aí não vê essa trave no olho de vocês, né? Aí quer enxergar, olha, o batismo de criança é antibíblico. Mostra um texto na Sagrada Escritura proibindo batizar as crianças. Então esse texto de Jesus Cristo que vocês usam, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Obviamente, né, que esse texto não está se aplicando às crianças. Não está aplicando às crianças. Esse texto não se aplica, né, às crianças. Por quê? Eu vou lhe dizer agora. Os adultos, né, os pais, são responsáveis pelas crianças. Você não espera a criança crescer para ela escolher o nome dela. Você não espera ela crescer para escolher as roupas dela. Você não espera ela crescer para levar ela para a escola. Você não espera ela crescer, né, para muitas coisas. Você escolhe por ela. Justamente a questão religiosa, justamente, né, o pertencer ao corpo de Cristo através do batismo, justamente isso vocês negam a criança. Agora eu pergunto com toda a franqueza desse mundo, você acha que essa ideia foi humana ou foi do inimigo de Deus? Para afastar as crianças de Cristo. Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essa ideia foi humana ou foi diabólica? Eu pergunto para você que está vendo esse vídeo. Com todo respeito, veja, respeitosamente. Eu falo a verdade, eu sei que é duro, mas eu tenho que falar a verdade bem falado. Essa sugestão de afastar as crianças do batismo, de tirar as crianças do batismo, veio de quem? Qual texto bíblico vocês se apoiam para não batizar as crianças? É esse que Jesus Cristo falou? Que as crianças não têm capacidade de crer? Aí eu pergunto, e você crê que está fora da igreja? Quantos adultos batizados que não creem em nada? Você acha que seria, se for para levar o pé da letra, quantos marmanjos, né, batizados que não crê? Simplesmente não crê. Mas o texto não está dizendo quem crê e for batizado? Aí eu pergunto, você deixou os seus filhos crescer para eles escolherem o nome dele? Veja, essa sugestão de tirar as crianças da igreja, tirar do batismo, não vem por inspiração bíblica, nem por inspiração de Deus, mas unicamente
ou inspiração do inimigo de Deus. Podemos dizer isso com toda certeza. Por quê? A Bíblia não proíbe e os protestantes proíbem. É lógico que essa fala de Jesus Cristo não está incluindo as crianças, né? Quem não crê já está condenado. Ele está condenando as crianças. Outra coisa que a gente precisa analisar, e as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, mental, que não conseguem ter esse raciocínio que uma pessoa normal tem, essas pessoas também estão condenadas? Então, se a gente for levar ao pé da letra, meus irmãos, esse texto, então a gente vai excluir, né, as crianças e milhares de pessoas que têm algum problema mental, que também não podem responder por elas. Então você não vai batizar elas, e na sua visão, essas pessoas que têm essa deficiência mental, né, na sua visão, está tudo condenado. Se você for levar ao pé da letra, né, esse texto. Então veja, meus irmãos, que furada que é o protestantismo, né? É uma furada o protestantismo. E repito, como eu disse agora há pouco, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Aí eu pergunto, essas pessoas que foram batizadas, elas estão fora da igreja de Cristo, fundaram a própria igreja, se tornou bispo por conta própria, bispa por conta própria. Eu pergunto, essas pessoas crê em Jesus Cristo? Se crescem em Jesus Cristo, não teriam ficado na igreja de Cristo? Entende? Teriam ficado na igreja de Cristo. É o que está lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Saíram do nosso meio, porque na realidade nunca foi dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Então veja, eles saíram do nosso meio, porque na verdade não era dos nossos. Porque quem é católico mesmo, quem entendeu mesmo o que é ser católico, não sai da igreja. Vai sair para quê? Se eu creio em Jesus Cristo, eu vou sair da igreja para quê? Agora, se eu não creio, né, aí sim eu saio, fundo da minha igreja, digo que sou apóstolo, que sou bispa, entendeu? Reverendo, e não sei o que. Quer dizer, meus irmãos, que essa verdade que eu estou falando aqui machuca, dói, mas é como o sal, né, que o pessoal antigamente usava, né, para curar as feridas. É uma dor que cura. Para quem entende, para quem tem um bom entendimento, essa dor é uma dor que cura. Para a pessoa ter um choque de realidade, perceber o quanto é enganoso, né, o protestantismo. Porque esse texto de Jesus, vou repetir de novo, não está falando, não está dirigindo-se às crianças e a pessoas que têm algum problema mental. Porque senão esse povo ia ficar tudo de fora. E mesmo assim, pessoas que se dizem sã, se diz que crê em Cristo, mas não crê. Porque se cresce, estaria na igreja dele, como diz o texto de João, na primeira carta de João, né, capítulo 2, versículo 19. Se cresce, não teria saído. É um texto bíblico. Entende, meus irmãos? Então, eu gosto de usar essa linguagem bem esclarecida, para não deixar dúvida que o protestantismo é realmente, né, uma tremenda barca, né, furada. Uma tremenda barca furada. Entende? É uma tremenda barca furada que é, né, o protestantismo. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis falar mais nesse vídeo, né, com relação ao batismo de criança. Eles não enxergam, eles não conseguem enxergar, né, essa verdade. No texto que Jesus falou, não existe nenhuma proibição de batizar crianças. Não existe. Os pais da igreja, está documentado que eles deixaram lá, que receberam dos santos apóstolos a tradição de batizar criança, batizar recém-nascido. O protestante é realmente uma barca, né, furada. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, é só você que se inscreva, compartilhe essa mensagem aí com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.